Tem como passar pela Páscoa sem destruir a dieta nem abrir mão dos ovos de chocolate? A resposta é sim, mas não é nada óbvio escolher entre as opções que parecem e nem sempre são melhores. Comida sem filtro. Saúde, low carb, estilo de vida, evidências científicas e, claro, nossas opiniões. Toda semana um episódio novo e gratuito para você. Comigo, Dr. Souto. E comigo, Sari Fontana. Para ser avisado a cada novo episódio e receber as referências bibliográficas no seu e-mail, cadastre-se em drsolto.com.br/podcast. Tem vários hábitos que a gente gostaria de poder mudar, mas que são difíceis. Isso não envolve apenas a alimentação. Alguns exemplos clássicos são o tabagismo, ou a bebida alcoólica, ou mesmo o sedentarismo. Acontece que os incentivos sociais pesam muito. E o exemplo do cigarro é muito bom, porque aqueles que estão nos ouvindo e que são mais velhos vão lembrar de uma época em que se fumava dentro de ônibus intermunicipal, se fumava dentro de avião. Tinha uma área para fumantes e uma área para não fumantes no avião, mas era ridículo, porque o que separava as duas áreas era só uma cortininha, como se a fumaça não atravessasse aquela cortininha. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque hoje é proibido fumar em quase todos os lugares, e também é proibido vender cigarro em muitos lugares, de modo que você não está o tempo todo cercado pela tentação. Ao contrário, existe o tempo todo o estímulo para que você mude. No mundo da alimentação, parece que é bem o contrário, né? A gente está cercado o tempo todo por alimentos ultraprocessados e quando vem alguma data especial, ela também é celebrada com comida. No caso da Páscoa, essa comida especial inclui chocolates, especialmente os ovos de Páscoa. E as pessoas, aquelas que têm filho pequeno então, que ganham cestinhas cheias de doces, ficam aterrorizadas porque acabam caindo em tentação. E abrindo um parênteses, é incrível, né? Como se criam datas comerciais com um apelo muito forte e aquilo é nitidamente criado do nada. Vamos parar para pensar, o que é a Páscoa? É um feriado religioso que não tem nada a ver com coelhos, ou com ovos, ou com chocolate? Então essa vinculação que está na cabeça de todos nós desde a infância, ela é artificial, ela foi criada. E isso se repete em inúmeros momentos durante o ano, né? Para fazer com que a gente consuma, com que a gente compre. Mas como aqui o nosso assunto é alimentação, a Páscoa é especialmente cabulosa nesse sentido, né? Mas pode ficar tranquilo que a nossa sugestão não vai ser substituir os ovos de chocolate por ovos cozidos de galinha. Existem opções, dá para passar pela Páscoa sem arruinar a dieta e o mercado brasileiro hoje já está com alternativas bem interessantes. Pois é, e Sari, como está moderno dizer hoje, você tem lugar de fala para comentar sobre esse assunto, não é? Essa expressão, né? Tá até engraçada. Vamos dizer que sim, além de gostar muito de chocolate, sou uma chocolatra assumida. Eu trabalhei por 10 anos desenvolvendo formulações de chocolates numa grande indústria de alimentos. E eles eram low carb? A Mondelez, que é a antiga Kraft Foods, tem diversas marcas globais de chocolates, incluindo Milka, Toblerone, Lacta, Green and Blacks, Cadbury, e algumas delas têm chocolates 70% com maior teor de cacau. Mas a maioria, os carros-chefe, como toda grande empresa, são aqueles que vendem mais. E eu trabalhei com marcas populares. O chocolate ao leite com chocolate tradicional, ou seja, nem um pouco low carb. Mas eu aprendi a reconhecer, ao longo de todos esses anos, quais são boas formulações, quais não são tão boas, e lógico que depois que eu fui entender melhor sobre low carb, esse é o meu olhar e esses são os critérios que eu uso para escolher quais chocolates eu levo para casa ou deixo na prateleira.
E a SARI é Química Industrial de Alimentos e, para quem não sabe, vem fazendo um trabalho de curadoria de produtos industrializados para ajudar as pessoas que fazem low carb a fazerem melhores escolhas no mercado. E nessa Páscoa, ela retornou com as descobertas que agora virou uma newsletter do Substack. Substack, para quem não sabe, é uma mistura de blog com newsletter que você assina facilmente colocando lá o seu e-mail e que vocês acessam facilmente em sarifontana.substack.com. Substack é S-U-B-S-T de Teresa A-C-K. Pois bem, lá tem uma edição especial de ovos de Páscoa e a gente vai trazer para vocês esses exemplos. Para fazer essa edição especial, eu selecionei alguns produtos que não têm a pretensão de avaliar os principais que existem no mercado, mas sim apresentar aqueles que ilustram o que eu considero muito bom, razoável ou de qualidade inferior. E eu não incluí aqueles tradicionais do tipo ao leite com açúcar, porque, independente da marca, eles nunca vão ser as melhores alternativas, né? Então, esses que a gente vai comentar aqui são produtos já direcionados ao público que procura reduzir o consumo de açúcar, mas você vai ver que eles apresentam diferenças bem importantes entre si. E o principal, nada aqui é ruim, tá, pessoal? Tudo é gostoso, tudo é saboroso. Nós não estamos, como a Sari disse antes, propondo que você substitua por um omelete. Também vale lembrar que nada aqui é propaganda, tá? Isso tudo é completamente independente, isento de comissões. Mas a gente vai falar as marcas. E o primeiro deles que me chamou a atenção quando eu vi no mercado foi um da Copenhagen, 70% de uma linha chamada Soul Good. Soul de alma, S-O-U-L. Eu conheci esse chocolate quando eu encontrei um tablete. Um dia que eu estava querendo comer um docinho depois do almoço, eu fui ver o que tinha das linhas Diet e eu encontrei esse que é 70% e também sem açúcar. E ele me chamou atenção porque o único adoçante que é utilizado na fórmula é o xilitol, algo que não é tão comum nessas marcas maiores. Ele é feito com pasta de cacau, manteiga, leite em pó sem lactose e aí xilitol e lecitina de soja. Então achei uma fórmula bem legal, com bons ingredientes, que resulta numa baixa quantidade de carboidrato por porção. E eu só vou aproveitar para lembrar as pessoas de por que é importante que seja o xilitol. Porque é bastante comum em chocolates sem açúcar que se utilize o maltitol. E, sobretudo, para os diabéticos, o maltitol tem um impacto na glicemia que é praticamente o mesmo do açúcar. Nos últimos dias eu tive pelo menos 3 pacientes diabéticos me mostrando seus gráficos de glicose com monitor contínuo de glicose e o impacto dos chocolates com maltitol é indistinguível do açúcar. Portanto, ser apenas xilitol é sim um grande diferencial. O xilitol é um adoçante desses que a gente chama de corpo porque ele é parecido fisicamente com a estrutura do açúcar. Ele adiciona sólidos e a gente precisa disso quando vai fazer uma formulação de chocolate. Só que ao contrário do maltitol, que é o mais comum, o xilitol tem um impacto glicêmico muito baixo. Então, nesse chocolate em específico, a porção de 25 gramas tem 7,5 de carboidrato, só que desses, 5,3 são polióis. No caso, o xilitol. O xilitol e os polióis em geral, eles são considerados carboidratos, só que não são absorvidos da mesma forma que o açúcar pelo corpo. Com exceção do maltitol. Mas e é bom esse chocolate, afinal, Sari? Eu gostei bastante, gostei do derretimento, gostei da textura, ele é aveludado, tem um bom perfil de cacau e eu achei que o dulçor tá na medida certa. Ele também não tem o resfriamento na boca, né, que é característico dos outros polióis. Então eu achei que esse produto é bem formulado, bem produzido e eu considero que é uma evolução no mercado nacional de chocolates. Meu único conselho para quem for comprar é não comer demais, porque o xilitol ele pode acarretar efeitos digestivos indesejáveis se for ingerido numa grande quantidade. E eu volto aqui a repetir uma coisa que eu já falei em outro podcast, que se açúcar desse diarreia, boa parte dos problemas da humanidade estariam resolvidos, porque as pessoas consumiriam com moderação, que é o que a gente deve fazer, né? Mas para quem não gosta de chocolate com poliol, para quem não tolera bem, porque algumas pessoas realmente não podem consumir polióis,
especialmente quem tem síndrome do intestino irritável ou outras coisas assim, existem também os chocolates 70% cacau, que já são um bom ponto de partida. E o exemplo que eu trago aqui é o Bendito Cacau 70% da Cacau Show. E aí algum de vocês pode estar pensando, tá, mas esse aí não é com xilitol, é com açúcar. Pode na low carb? Low, em inglês, significa baixo, não significa zero carboidrato. Uma dieta de baixo carboidrato, você pode consumir uma pequena quantidade de carboidrato. Então, o chocolate 70%, por ser 70% cacau, já tem pouco espaço para conter açúcar como um dos seus ingredientes. O açúcar está lá, mas ele não está presente em tanta quantidade. Claro que é uma questão da quantidade que você vai comer. Se comer o ovo inteiro, aí a quantidade de açúcar vai ser muito grande. Mas o fato dele ser amargo já diminui a compulsão, né? Nesse caso específico, ele tem 8,6 gramas de carboidrato por porção de 25 gramas. Então aí, né, só fazer a continha e ver quanto que você pode consumir para não extrapolar. Mas eu acho que esse é um básico que entrega tudo que a gente espera, sabe? Um chocolate que tem um bom perfil sensorial, que derrete direitinho, que entrega aquilo que a gente quer do ponto de vista de impacto, de sabor, de cacau, de indulgência, e tem um preço, eu acho que mais baixo do que a média desses todos especiais aí, diet, justamente porque ele é uma formulação mais simples. É feito só com massa de cacau, açúcar, manteiga, pó e os emulsificantes. E Sari, eu vou aproveitar aqui para falar uma coisa e te fazer uma pergunta. O que eu queria falar é, nunca vai ter como comparar o custo desses produtos que a gente está mencionando, que são produtos de alta qualidade, com, por exemplo, aqueles ovinhos pequenininhos que vêm enrolados num papel alumínio colorido, porque aquilo, e é isso que eu queria te perguntar, nem é exatamente chocolate, né? Alguns realmente não são, porque não tem o teor mínimo de cacau, de sólidos de cacau, que é exigido por legislação para chamar de chocolate. Então é aquilo que a gente chama de compound. E cá entre nós também nem tem um gosto muito bom e não costuma derreter direito na boca, né? Um extremo aqui, para quem for mais velho, vai ser aquele guarda-chuvinha de chocolate. Quem lembra daquilo? Aquilo de chocolate não tem quase nada, né? É uma mistura de gordura hidrogenada, com bastante açúcar e aroma, um pouco de pó de cacau. E aí é lógico que o custo de uma formulação como essa vai ser muito mais baixo do que o custo de um produto com alto teor de cacau e, no caso do primeiro que a gente comentou aqui, também com um poliol mais nobre. Então, a comparação não é justa mesmo. Quando a gente opta por melhor qualidade, a gente precisa entender que vai ter que pagar mais caro, porque a mágica não acontece, né? A gente está escolhendo qualidade e vai perder um pouco no preço. E eu vou aproveitar essa linha de pensamento só para comentar o que eu penso, que é o seguinte, datas, e aqui eu me refiro a todas, pode ser aniversário, pode ser Natal, pode ser a Páscoa, elas não devem ser uma desculpa para nós mesmos para que a gente saia arrebentando a boca do balão, chutando o balde e comendo grandes quantidades, como se a gente estivesse numa eterna preparação para o próximo momento de botar o pé na jaca. Não precisa ser assim. Compra um bom ovo de chocolate diferenciado, que é gostoso, que tem essas características sensoriais que a Sari falou e que você vai comer mais devagar justamente porque ele não é puro açúcar, porque ele é mais encorpado, mais saboroso e você vai ter uma experiência melhor e um impacto muito menor sobre a saúde, porque também é disso que se trata, né? É tentar equacionar prazer com saúde. E agora eu quero comentar um exemplo que eu coloquei na categoria amarela, que é aquela valeu a intenção, eu chamo assim, né? Porque eu acho que a intenção da formulação pode ser bem boa, só que o resultado não me deixa 100% feliz. Tem um chocolate chamado Love Snow, da marca Chocolife, que é uma marca que faz bastante chocolate sem açúcar, chocolate diet.
E esse aqui é daqueles para comer de colher, ele tem um aspecto bem bonito, com coco ralado ao redor. Eu não experimentei, então com relação ao sabor eu não vou poder comentar, mas analisando os ingredientes, que são manteiga de cacau, coco, leite de coco, farinha de coco, fibra de bambu, polidextrose, goma cássia e aí os emulsificantes, ele é adoçado com maltitol, eritritol, estévia e ainda tem um aroma natural. Então aqui vocês podem ver que já é uma formulação não muito típica para um chocolate, né? Olha ali, o segundo ingrediente é coco e depois leite de coco, farinha de coco, fibra de bambu, um monte de fibra, né? Um monte de coisa que a gente não costuma ser. Eu já suspeito, olhando essa lista de ingredientes, que ele não deve ter uma textura tão parecida com aquela que a gente espera em chocolates. Posso estar enganada. E eu chutaria que deve ter gosto de coco. Acho que sim, né? Mas essa é a intenção, porque ele é para ser um chocolate branco sabor coco, né? Acho que é para ser isso mesmo. Parece um beijinho, assim, na imagem. Mas ainda assim estava indo bem até que chegou na parte dos adoçantes e o primeiro, e o que vem primeiro é o que tem mais, né? É maltitol. Eu confesso que eu fiquei assim em dúvida quanto a esse produto, porque para um chocolate branco eu acho que ele é mesmo uma opção muito melhor do que as convencionais que começam com açúcar, né? Costuma ser o primeiro ingrediente, e esse é manteiga de cacau. Só que também, né, como todo chocolate branco, ele não é comparável aos chocolates com alto teor de cacau. Por isso que eu coloquei ele aqui na lista amarela. Uma coisa que também eu achei estranha é que os adoçantes, eles aparecem listados depois do emulsificante na lista. Ou seja, tá errado. Tá errado porque emulsificante é utilizado numa quantidade mínima na formulação. E os polióis, eles são usados em quantidades grandes na formulação. Isso aqui é conhecimento prévio de quem já formulou bastante chocolates, tá? Então essa lista tá errada. Ela deveria estar listada em ordem decrescente. E toda vez que tem uma coisa obviamente errada no rótulo, eu já também desconfio do resto. Mas, de qualquer forma, se a gente acreditar que a informação nutricional está correta, e eu sempre parto desse princípio, a quantidade de carboidrato é compatível com o que a gente encontra em outros chocolates diet. São 8,1 gramas de polióis na porção de 25 gramas. Em consultório, quando um paciente diabético me comenta um produto como esse, que a gente olha o rótulo e vê que não é confiável porque tem um erro, o que eu sugiro sempre é que o paciente teste o impacto na sua própria glicose, de preferência com o uso do monitor contínuo de glicose, mas pode ser também com o glucosímetro de picar a pontinha do dedo. Testa antes, consome o produto e testa 1 hora depois. Se for um produto realmente baixo em carboidratos, não deveria subir mais do que uns 20 pontos. E aí, se algum de vocês que está ouvindo tiver acesso a esse produto e quiser testar, pode depois ir lá em sarifontana.substack.com e comentar, porque dá para fazer comentários lá na postagem. Sim, eu tô louca para saber aí quem usa esses monitores de glicose e testar, vem me contar, porque eu tô bem curiosa. E aí, feitas todas essas considerações, o que eu concluo, né? Ele não tá no topo da minha lista de compras, mas para alguém que gosta muito de chocolate branco e quem sabe quer reduzir os carboidratos, eu acho que pode ser uma opção e vale a tentativa. Um outro chocolate que eu coloquei também nessa lista amarela, que eu considero intermediário, é o chocolate Dark 50% cacau da marca Linea, que é uma marca também focada em produtos sem açúcar adicionado. E a Linea é uma boa marca, eles têm produtos muito bons. Eu saliento as geleias de frutas de baixo carboidrato, geleia de morango, de mirtilo, de frutas vermelhas, que são adoçadas com o poliol sorbitol e com sucralose. Ou seja, nesses produtos os adoçantes são interessantes. Agora, nesse chocolate eles tropeçaram e você que está nos ouvindo imagina no quê? No maltitol, como sempre. E você falou das geleias, eu quero salientar que eu nunca aconselho confiar só na marca, tá? Sempre olhe os ingredientes, porque as próprias marcas, elas têm liberdade de reformular. Então, em determinado momento, você pode encontrar um produto de uma marca que seja muito bom, mas semana que vem já vai ter outro rótulo, outra composição. Eu sempre olho, sempre verifico.
Voltando a esse chocolate, ele já não é tão bom assim quanto os outros porque ele é 50% cacau. Então ele vai ter mais de outras coisas que não são cacau, né? Eu achei curioso também que ele tem colágeno como terceiro ingrediente, mas parece ser bem pouco. Quando a gente olha na tabela nutricional, a quantidade de proteína por porção não é nada impressionante. Então eu acho que ele poderia ser melhor, não precisava ser maltitol, o principal adoçante, mas ele atende aquele público que busca alguma coisa intermediária, talvez quem ainda não se adaptou com chocolates mais amargos e está reduzindo o açúcar, ou porque precisa, ou porque quer, né? Isso tem um nome em medicina e saúde pública, chama-se redução de danos. Já que vai comer um chocolate que tem que ser doce, bom, pelo menos que não seja um troço atolado de açúcar. Nesse sentido, ajuda, né? Bem parecido com esse da linha, tem o La Creme 50% da Cacau Show. Só que esse é adoçado exclusivamente com maltitol. O outro ainda tem uma sucralose que permite dar um maior impacto de adoçamento com um pouco menos de maltitol. Esse não. Esse é só maltitol mesmo. Esse eu diria que não é nem redução de danos, esse aqui é autoengano. Não, mas peraí, ele é 50% cacau. Lembrando que, assim, os chocolates, de modo geral, para serem chamados de chocolate, tem que ter no mínimo 25%. Então, se a gente comparar esse aqui com um chocolate convencional, ele vai sair ganhando porque ele tem o dobro da quantidade mínima necessária de cacau. E ainda ele é adoçado com um poliol que tem um pouco de impacto glicêmico, um pouco menor do que o do açúcar. Mas para um diabético, eu concordo que não é uma boa troca, não. Eu estou tentando fazer aqui uma meditação para ser uma pessoa mais tolerante, mas na realidade para mim 50% é mimimi. O mínimo deve ser 70% e os paladares precisam evoluir nesse sentido. Todos nós que hoje comemos chocolate 85%, já comemos chocolate 25% no passado. Mas isso é a mesma coisa que outros hábitos na vida. Eu vou dar alguns exemplos que devem ressoar com alguns de vocês. A maioria das pessoas aqui que bebe vinho, por exemplo, considera que o vinho bom é o vinho seco. Mas quando provou um vinho seco a primeira vez na vida, achou muito adstringente, achou amargo e tal, mas o paladar evoluiu. Vocês aí que gostam de cerveja, eu não gosto, mas a cerveja é uma coisa amarga. Imagino que a primeira vez que a pessoa experimentou na vida uma cerveja amarga deve ter dito, nossa, eu prefiro uma Coca-Cola, um suquinho. Bom, mas o paladar evoluiu. Por que não evoluir o paladar com outras coisas cheias de açúcar que nos fazem mal, né? Vamos fazer um esforcinho, pessoal. 70% é o piso, tá? É o mínimo. Mas agora, se você quer passar raiva mesmo junto com a gente, vamos olhar um que eu classifiquei na lista vermelha, deixa na prateleira porque não tem a menor condição. Ele começa assim, parecendo que é legal, porque está escrito bem grande que é 0. É um ovo com recheio de paçoca da marca Flor Mel. E essa marca também é bem controversa, tem algumas coisas que são até legais, mas não é o caso de um monte de produtos como esse. E pior é que é uma marca que ostenta claramente que seus produtos são para diabéticos. Ele já está com o rótulo adequado à nova legislação, está escrito lá que ele é alto em gordura saturada, né? Ele só tem o alerta para gordura saturada. Que é o único não problema deste produto. Mas eu até acho que nesse caso aqui me incomoda, sabe por quê? O primeiro ingrediente do produto, ou seja, o que está em maior quantidade, é a gordura vegetal. É gordura vegetal e essa gordura não é manteiga de cacau. Tem razão. Não, eu fiz esse comentário antes de ler, desculpem, mas é que esses dias eu vi um produto, um chocolate 85% da Cacau Show com a mesma alegação. E no caso, a gordura saturada é a gordura do cacau, que é uma gordura que em todos os estudos científicos, todos, sem exceção, está associada com bons desfechos. Então, alertar que aquilo ali é rico em gordura saturada, no caso daquele chocolate da Cacau Show, seria a mesma coisa que alertar que é rico em cacau. Então, assim, é o tipo do alerta imbecil. Sim, eu sei que é a lei, mas é imbecil? A lei é imbecil. A legislação não diferencia a origem dessa gordura saturada, né? Mas nem vamos entrar nesse mérito agora, porque é assunto para um outro podcast. E porque aqui a gente já está partindo do pressuposto correto de que
esta gordura saturada aqui, gordura vegetal, que deve ser uma gordura vegetal hidrogenada nessa área, é um problema. É um problema, eu acho que o principal problema aqui é sensorial mesmo, né? Porque é um daqueles chocolates recheados com uma grande quantidade de recheio e uma casquinha de chocolate. Além disso, ele também não tem alto teor de cacau, já que o objetivo dele é ser uma alternativa para os tradicionais ovos recheados do tipo ao leite, né? Para as pessoas que são intolerantes à lactose, porque ele também tem enzima lactase. Só que ele não tem açúcar diretamente adicionado. Ele é adoçado com o quê? Uma chance para adivinhar. Começa com mal, como várias coisas do mal, como maltodextrina também, é adoçado com maltitol. E em grande quantidade. Se a gente olha a tabela nutricional, 55% do produto é carboidrato. E o fabricante não especifica quanto disso é maltitol, mas a maioria deve ser, um pouquinho vem do cacau, o resto é todo maltitol. Então, apesar dele não ter mesmo nenhum açúcar, está longe de ser uma boa escolha. E o impacto glicêmico seguramente será praticamente o mesmo do que se fosse açúcar, ou um pouco menor. Bom, então espero que esses exemplos tenham ajudado vocês a perceber que não basta simplesmente ler uma alegação num rótulo que diz que é sem açúcar, que a gente precisa prestar atenção nos rótulos, mas que existem opções que são gostosas, que têm baixo impacto glicêmico e que não vai ser como se fosse a Bela Gil dizendo que você poderia trocar por chia ou melancia. Não, você pode ter um seu ovo de chocolate e seguir uma dieta low carb e não impactar a sua glicemia de forma significativa se você for um diabético. E quem quiser olhar as imagens, ler todo o texto das minhas análises e continuar recebendo conteúdo como esse no seu e-mail, vai lá e assina sarifontana.substack.com, que eu estou bem animada com esse projeto, adoro falar de rótulos e eu adoro também quando vocês leem, aprendem e depois me contam que agora estão conseguindo fazer melhores escolhas no supermercado. Esse episódio foi roteirizado e produzido por nós. E se você gostou, aproveita para divulgar, encaminhe para os amigos e se inscreva para não perder os próximos episódios. As informações contidas neste podcast são apenas para fins informativos e podem não ser apropriadas ou aplicáveis às suas circunstâncias individuais. Este podcast não fornece aconselhamento médico ou profissional e não substitui a consulta com um médico e/ou nutricionista. Não use este podcast para diagnóstico ou tratamento médico. Qualquer sugestão é apenas uma recomendação geral, que não é específica para qualquer pessoa ou doença em particular.